Ele convidou a garota alienígena para entrar em sua tenda para se aquecer, sem esperar o que aconteceria a seguir. A chuva alienígena implacável batia contra a tenda térmica de Jack Nolan, criando um ritmo hipnótico que quase, mas não completamente, abafava os sons estranhos da selva à noite. Sentado ao lado de sua fogueira cuidadosamente mantida, ou protegido pelo toldo improvisado que ele havia montado, ele tomou mais um gole de seu café fumegante e verificou seu tablet de dados táticos. Os parâmetros da missão eram claros: explorar a região inexplorada de Próxima B, designada como Zona 7, e relatar quaisquer sinais de vida inteligente ou recursos valiosos. Até agora, ele havia encontrado bastante do último: flora exótica com potenciais aplicações farmacêuticas, depósitos minerais raros e até algumas assinaturas de energia interessantes que os especialistas da base adorariam estudar. Mas vida inteligente? Nenhum sussurro, apenas a habitual variedade de vida selvagem alienígena que parecia considerar os humanos como uma curiosidade ou uma potencial refeição, dependendo de seu tamanho e disposição. Jack passou a mão pelo seu cabelo castanho desgrenhado, sentindo a textura familiar de seu corte undercut sob os dedos. A barba por fazer em sua mandíbula havia crescido um pouco mais do que ele gostaria durante sua expedição de uma semana, mas a higiene pessoal não era exatamente uma prioridade aqui na selva. Sua camiseta regata preta grudava em seu corpo musculoso, ainda úmido da trilha anterior através da densa vegetação. Um movimento repentino na linha de árvores chamou sua atenção. Sua mão se moveu instintivamente em direção ao rifle de pulso, apoiado contra sua cadeira, mas ele ainda não o pegou. A experiência lhe ensinara que a maioria das ameaças se anunciava com mais agressividade. Isso era diferente, mais cauteloso, quase hesitante. "Venha para fora", ele chamou, sua voz se destacando facilmente apesar da chuva. "Eu tenho café se você for amigável, e um monte de problemas se não for." A folhagem se abriu, e a respiração de Jack parou em sua garganta. Parado na borda de seu acampamento, estava possivelmente a forma feminina mais impressionante que ele já havia encontrado. Alienígena ou humana. Sua pele rosa brilhava à luz do fogo, e seu cabelo claro caía em mechas molhadas ao redor de um rosto exótico e belo. Ela vestia um traje de couro justo, com um decote profundo e a barriga exposta, que, embora impraticável para a selva, era usado com uma graça natural. Ela falou, sua voz carregando uma qualidade melódica que fez com que ele sentisse um arrepio na espinha. "Quero dizer, não faço mal, a tempestade está piorando." Como se para enfatizar seu ponto, um estrondo de trovão ecoou pelo céu, fazendo-a pular levemente. Jack abaixou a mão do rifle. "Você fala inglês?" Ela acenou com a cabeça, dando um passo hesitante para a frente. "Temos estudado sua língua desde que sua espécie chegou pela primeira vez." "Eu sou Lorana." "Jack," ele respondeu, gesticulando para o fogo. "Você parece precisar de um pouco de aquecimento." Ela se aproximou, seus movimentos carregando uma elegância de outro mundo, apesar do óbvio desconforto causado pela chuva fria. Ao se acomodar perto do fogo, Jack não pôde deixar de notar como a luz do fogo brincava em seus traços, destacando ângulos alienígenas que de alguma forma apenas realçavam sua beleza. "Obrigado," ela disse, estendendo suas mãos delicadas em direção às chamas. "Eu me separei da minha equipe de pesquisa quando a tempestade começou. Nosso equipamento não funciona bem nessas condições." Jack acenou com a cabeça, tentando manter a compostura profissional apesar do estranho tremor em seu peito. "Isso é difícil. Essas tempestades podem durar dias aqui. Você é bem-vindo para esperar aqui perto do fogo." Lorana olhou para a tenda dele, depois voltou a olhar para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. "Na verdade, seria possível? Quer dizer, você se importaria se eu ficasse na sua barraca só até de manhã?" Jack sentiu seu pulso acelerar e todos os protocolos de segurança e regulamentos gritavam contra a ideia de deixar um alienígena desconhecido em seu abrigo. Mas algo em seus olhos, algo vulnerável, mas travesso, fez com que ele quisesse jogar a cautela ao vento. Claro, ele ouviu a si mesmo dizer, "Não é exatamente espaçoso, mas é seco."
O sorriso dela era radiante. Obrigado, Jack. Você é muito gentil. Enquanto ajudava ela a se acomodar na tenda, Jack não conseguia se livrar da sensação de que aquela noite estava prestes a se tornar muito mais interessante do que qualquer uma de suas expedições anteriores. Ele simplesmente não tinha ideia de quão certo estava. A selva irrompeu em caos enquanto outra explosão abalava o chão, mais perto desta vez. Jack pegou seu equipamento tático enquanto os dedos de Lorana voavam sobre seu dispositivo de comunicação. Seu comportamento casual anterior foi substituído por uma intensidade focada. Traxan, ela cuspiu o nome como uma maldição. Ele me rastreou por metade do setor. Estou supondo que ele não faz parte da sua equipe de pesquisa, disse Jack, verificando a carga de seu rifle de pulso. A arma zumbiu para a vida, seu display de status brilhando em um verde reconfortante. Eu não podia. Ele é um traidor da minha espécie, explicou Lorana, sua pele rosa adquirindo uma sutil luminescência que Jack não havia visto antes. Pense nele como um casamenteiro genético, com delírios de grandeza e uma obsessão doentia pela pureza racial. Um rugido profundo e ressonante ecoou através das árvores, fazendo com que a vida selvagem local se dispersasse em pânico. Jack sentiu o som em seus ossos, uma parte antiga de seu cérebro gritando perigo. Não é um som feliz, murmurou, colocando a mochila no ombro. A expressão de Lorana se endureceu. Traxan acredita que nossa espécie deve permanecer imune a influências externas. Ele faz parte de uma facção conservadora que vê os humanos como guerreiros primitivos que tiveram sorte com sua tecnologia. Os lábios dela se curvaram em um sorriso sardônico. Ele é especialmente contra qualquer relação íntima entre nossas espécies. Na noite passada, Jack começou a entender o amanhecer. Foi uma escolha. Lorana terminou firmemente. As fêmeas do meu povo escolhem parceiros com base no caráter, coragem e compatibilidade, não em marcadores genéticos arbitrários ou status social. É por isso que evoluímos nossas habilidades empáticas em primeiro lugar. As árvores à frente deles de repente se abriram, revelando uma figura imponente que fez a mandíbula de Jack cair. Ele estava a pelo menos 2,5 metros de altura, com crescimentos cristalinos protrudindo de seus ombros e uma pele de um tom magenta profundo. Traxan cortava uma figura imponente. Seu rosto poderia ser considerado bonito pelos padrões de sua espécie, mas estava torcido de raiva. Lear e eu, sua voz ecoou pela clareira. Você desonra nossa linhagem ao se associar com isso. Primitivo, Jack levantou seu rifle, mas Lear e se colocaram na frente dele, seu corpo começando a emitir um suave brilho pulsante. A única desgraça aqui é sua ideologia ultrapassada, Traxan. Bebês provaram ser aliados dignos 1000 vezes. Aliados rastreados, talvez, mas amigos, você se suja com seus desejos mesquinhos. Desejos mesquinhos. Lorana riu, o som agudo e desafiador. Enquanto você estudava gráficos genéticos e organizava casamentos políticos, eu estudava a verdadeira natureza da humanidade, sua paixão, sua determinação, sua capacidade de crescimento e adaptação. Eles possuem qualidades que nosso povo esqueceu em nossa busca pela suposta perfeição. Jack observou, maravilhado, enquanto o brilho de Lorana se intensificava, criando um campo protetor ao redor deles dois. Ele nunca tinha visto nada igual. A energia parecia responder às suas emoções, girando e pulsando a cada palavra. A força deles não está em sua genética. Ela continuou. Sua voz carregava uma autoridade que parecia fazer o próprio ar vibrar. Está em seus corações, em seus espíritos. Qualquer coisa que você nunca poderia entender com sua obsessão pela pureza biológica. A resposta de Traxan foi levantar uma arma cristalina, seu design diferente de tudo nos arsenais humanos. Então você não me deixa escolha. Eu eliminarei essa contaminação eu mesmo. O que se seguiu foi diferente de qualquer combate que Jack já havia experimentado. O campo protetor de Lorana desviou explosões de energia, enquanto ela demonstrava habilidades que ele não imaginava serem possíveis. Ela se moveu com uma velocidade incrível, o brilho de seu corpo criando imagens após a imagem, enquanto ela enfrentava Traxan em combate corpo a corpo.
Seu tamanho menor se mostrou uma vantagem enquanto ela se esquivava e se contorcia em torno de seus ataques poderosos, mas mais lentos. Jack forneceu fogo de cobertura quando pôde. Seus rifles de pulso mostraram forçar Traxon a dividir sua atenção. A selva ao redor deles estava sendo destruída pela batalha, árvores se estilhaçando em um solo queimado por explosões de ar e energia. Seu humano não consegue nem se proteger, mesmo sendo provocado enquanto desviava de mais uma rajada de tiros de rifle. Como uma espécie tão fraca pode contribuir para nossa evolução? Força não se resume apenas ao poder físico. Lorana respondeu, desferindo um chute giratório que realmente fez o alienígena maior hesitar. Jack mostrou mais coragem e compaixão em uma noite do que você demonstrou em toda a sua vida. A luta continuou com Lorana e Jack trabalhando em uma surpreendente sincronia. As habilidades diferentes deles se complementavam. A velocidade e a manipulação de energia dela, o treinamento tático e a precisão no tiro dele. Juntos, eles foram desgastando gradualmente as defesas de Traxon. Finalmente, após uma troca de golpes particularmente intensa, Lorana conseguiu desarmar Traxon com uma série complexa de movimentos que o deixou estirado na lama. Jack manteve seu rifle apontado para a presa caída enquanto Lorana se posicionava sobre ele, seu brilho agora uma aurora brilhante de poder. Você perdeu, Traxon, ela declarou. Não apenas esta luta, mas o futuro. Mais pessoas precisam de novas perspectivas, novas forças. A humanidade oferece essa possibilidade. Traxon cuspiu e discutiu. O conselho ouvirá sobre essa perversão. Bom, Lorana sorriu, embora houvesse aço em sua voz. Deixe-os ouvir como um humano, e um olho derrotaram um de seus preciosos crateras. Deixe-os se perguntar quais outras surpresas podem vir de tais parcerias. Ela se virou para Jack, seu semblante suavizando. Há algo mais que você deveria saber. Ela começou e então balançou ligeiramente, seu brilho diminuindo. Jack a pegou antes que ela pudesse cair, notando como sua pele parecia pulsar com uma luz interna diferente do seu brilho de combate. Lorana, o que há de errado? Ela pressionou uma mão contra o abdômen, olhando para ele com uma mistura de admiração e incerteza. Lembra quando eu disse que havia muito que você não sabia sobre meu povo? Bem, naquela noite, minha espécie consente a concepção imediatamente, onde, compatíveis de maneiras que ninguém esperava. O mundo de Jack se inclinou em seu eixo enquanto as implicações o atingiam. Você quer dizer que a umidade da selva parecia mais pesada do que nunca enquanto Jack processava a revelação de Lorana. Sua mente corria com implicações, enquanto seu coração realizava acrobacias em seu peito. O derrotado Traxon ficou esquecido por um momento enquanto Jack segurava Lorana suavemente, observando como a luminescência de sua pele havia adquirido uma qualidade semelhante à de uma pérola. Uma criança conseguiu manter a voz mal acima de um sussurro. Sua filha... A mão de Lorana permaneceu pressionada contra seu abdômen, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Meu povo consente a vida desde o momento em que começa. É extraordinário. Os padrões de energia são diferentes de tudo que temos em nossos registros genéticos. Uma risada áspera de Traxon interrompeu seu momento. Você é um tolo. Acha que vim sozinho. Os agentes do conselho já estavam. Suas palavras cortadas enquanto motores distantes rugiam acima. As embarcações elegantes, com seus cascos brilhando com as mesmas propriedades cristalinas da arma de Traxon, desceram através da copa das árvores. Jack reconheceu o design de seus briefings militares, luminárias e interceptores. Naves de combate de última geração. Precisamos nos mover, disse Jack, seu treinamento tático entrando em ação. Agora Lorana acenou com a cabeça, seu brilho de combate retornando, embora visivelmente mais fraco do que antes. A gravidez afeta minhas reservas de energia. Não consigo manter plenas capacidades de combate. A mente de Jack corria por opções enquanto ele a ajudava a entrar na densa vegetação. Meu acampamento base está muito longe, mas eu conheço algo melhor. Há uma série de cavernas a cerca de 2 quilômetros a leste, fortemente protegidas por depósitos minerais. Isso deve mascarar nossas assinaturas. Eles se movem rapidamente pela selva,
o treinamento de sobrevivência de Jack complementando a agilidade natural de Lorana. Atrás deles, podiam ouvir Traxon dando ordens aos novos agentes que haviam chegado. A criança muda tudo, Lorana disse enquanto navegavam por uma encosta particularmente traiçoeira. Nossa espécie tentou hibridizar com outras antes, mas nunca com sucesso. O fato de sermos compatíveis valida tudo o que os progressistas têm argumentado. E é por isso que Traxon e seus aliados estão tão assustados, percebeu Jack. Isso prova que os humanos não são apenas primitivos sortudos. Explosões de energia zumbiam ao seu redor, vaporizaram um tronco de árvore. Jack devolveu o fogo, seus tiros de rifle pulsar forçando os perseguidores a se abrigarem. Lorana gerou um campo de proteção, embora Jack pudesse ver o esforço a sobrecarregando. As cavernas estão logo à frente, ele disse, fornecendo fogo de cobertura enquanto eles alcançavam a saliência rochosa. Mas estaremos presos se não fizermos isso. Não estaremos. Lorana interrompeu, seus olhos examinando a face da rocha. Essas formações são perfeitas para amplificar as habilidades naturais do meu povo. Eles se esconderam no sistema de cavernas exatamente quando outra barragem de fogo iluminou a entrada. Jack podia ouvir seus perseguidores coordenando a abordagem e tentando cercá-los. O que você quer dizer com amplificando? Ele perguntou, verificando a carga de seu rifle. O visor mostrava 47%, não ideal para um tiroteio prolongado. Lorana pressionou a mão contra a parede da caverna e as estruturas cristalinas dentro começaram a ressoar com sua própria energia. Nossas habilidades evoluíram ao lado de formações minerais semelhantes em nosso mundo natal. Nas condições certas, todo o sistema de cavernas de repente zumbia com poder. A assinatura de energia de Lorana, multiplicando e refletindo nas paredes repletas de cristais, criava um efeito desorientador, gerando dezenas de leituras falsas que confundiriam qualquer sistema de rastreamento. Isso é enorme, Jack sorriu. Mas eles ainda vão nos encontrar eventualmente. Então vamos dar a eles algo mais para pensar. Lorana sorriu, sua incerteza anterior substituída pela determinação. Ajude-me a alcançar aquele cluster principal de cristais. Eu tenho uma ideia que pode nos dar algum tempo para planejar nosso próximo movimento. Enquanto Jack a ajudava a navegar pelo chão irregular da caverna, ele se viu admirando sua força. Ali estava ela, carregando seu filho impossível, caçada por seu próprio povo, mas ainda assim lutando com uma determinação inabalável. Você sabe, ele disse, apoiando-a enquanto ela alcançava uma formação de cristal particularmente grande. Quando eu te convidei para minha tenda na noite passada, definitivamente não esperava nada disso. O riso dela ecoou pela caverna, um som de alegria genuína apesar da situação deles. Humanos, sempre afirmando o óbvio da maneira mais cativante, ela se virou para encará-lo, sua mão livre acariciando sua bochecha. É parte do motivo pelo qual eu escolhi você, sabe? Sua espécie tem essa maravilhosa habilidade de enfrentar o impossível com humor e esperança. E aqui eu pensei que eram apenas meus bons looks rústicos. Ele brincou, ganhando mais uma risada. O momento deles foi interrompido pela voz de Traxon ecoando do lado de fora. Renda-se agora, Lorana. O conselho pode mostrar misericórdia se você terminar esta abominação voluntariamente. A expressão de Lorana se endureceu, enquanto ela pressionava ambas as mãos contra o cristal. Precisamos mostrar a eles o que acontece quando você encurrala uma luminária grávida e seu parceiro escolhido. Jack ajustou seu fuzil, posicionando-se para cobri-la. Lidere o caminho, linda. Os cristais começaram a pulsar com energia, enquanto Lorana canalizava seu poder através deles, criando um efeito em cascata por todo o sistema de cavernas. O próprio ar parecia se carregar de potencial, enquanto ela se preparava para demonstrar exatamente por que as mulheres de seu povo eram consideradas o gênero mais perigoso. Oh, e Jack, ela disse, sua pele começando a brilhar com aquele brilho perolado novamente. Sobre a noite passada, eu posso ter agido de forma casual esta manhã, mas ela encontrou os olhos dele. Eu sabia exatamente o que estava fazendo quando te escolhi, e te escolheria novamente. Antes que Jack pudesse responder, a caverna explodiu em luz e poder, e a verdadeira batalha pelo futuro deles começou. A caverna explodiu com energia prismática, enquanto Lorana canalizava seu poder através das formações de cristal.
as explosões resultantes e os agentes de execução se apressando para se proteger, seus sensores sobrecarregados pela imensa onda de energia. Mas a exibição teve outro efeito não intencional. Ela ativou todos os sistemas de monitoramento em um raio de 100 milhas. O calma tática de Jack ganhou vida. Scout Nolan, este é o comando. Estamos detectando assinaturas de energia massivas na sua localização. Relatório de status, informou. Antes que ele pudesse responder, outra voz interrompeu, falando em tons melódicos da língua luminária. O tradutor universal de Jack processou rapidamente. Este é o Alto Conselheiro Astra. Todas as unidades de enforcement devem se retirar imediatamente. A entrada da caverna caiu em silêncio. Jack e Lorana trocaram olhares, enquanto múltiplas naves se tornavam audíveis acima, tanto de designs humanos quanto luminários. Bem, disse Jack, conseguindo um sorriso irônico. Acho que conseguimos a atenção deles. A mão de Lorana encontrou a dele, a pele ainda brilhando com a energia residual. A alta conselheira é minha mãe. Jack quase deixou cair seu rifle. Você o quê? Eu esqueci de mencionar isso? A tentativa de inocência de Lorana foi traída pelo brilho travesso em seus olhos. Eu posso ter feito mais do que apenas estudar humanos nos últimos anos. Antes que Jack pudesse processar essa nova revelação, uma voz familiar ecoou do lado de fora. Nolan, saia daqui, filho. General Preston, lado de Jack. Meu oficial comandante e possivelmente o ser humano mais teimoso vivo. Perfeito. Lorana sorriu. Ele combinará bem com minha mãe. Eles emergiram da caverna para encontrar uma cena sem precedentes. Naves de transporte humanas pairavam ao lado de embarcações luminarianas. As luzes de corrida cortavam a névoa perpétua da selva. O General Preston, um homem de peito largo com cabelos grisalhos, estava de frente para uma mulher luminar alta e elegante, cuja presença imponente poderia facilmente parecer a de um cadete em posição de descanso. Jack Nolan, a voz de Preston carregava aquele tom especial reservado para soldados que haviam criado incidentes diplomáticos. Você se importaria de explicar por que estou em uma selva alienígena há 0600 horas, lidando com uma crise interespécies? Senhor, eu sou. Ele agiu com honra e coragem. Lorana interrompeu, avançando. E ao fazer isso, ele pode ter mudado o curso da história de ambas as nossas espécies. Os olhos da alta conselheira Astra se estreitaram enquanto ela observava sua filha. Depois de um momento, seus olhos se alargaram em reconhecimento. Você está carregando uma criança, ela afirmou. Uma criança híbrida. Os humanos e luminários reunidos explodiram em murmúrios de choque. Traxon ainda se recuperando de suas feridas anteriores. Parece que ele pode espontaneamente pegar fogo. Impossível, ele cuspiu. Nossa genética é aparentemente mais compatível do que seus preciosos estudos sugeriram. Lorana o interrompeu. A assinatura de energia da criança é estável e forte. Parece que os humanos não são tão primitivos quanto alguns acreditam. O General Preston apertou a ponte do nariz. Nolan, quando eu te enviei em uma missão de reconhecimento, isso não era exatamente o que eu tinha em mente. Para ser justo, senhor, Jack respondeu, incapaz de suprimir completamente seu sorriso. Ela só precisava se aquecer. Alguns soldados humanos não conseguiram conter suas risadinhas, enquanto vários luminários mais jovens realmente sorriram. Até a expressão severa da alta conselheira Astra suavizou-se ligeiramente. Mãe, Lorena, dirigiu-se diretamente à alta conselheira. Você sempre me ensinou que nossa espécie deve evoluir ou estagnar, que devemos encontrar novos caminhos a seguir. Bem, ela apertou a mão de Jack. Eu encontrei um. Seduzindo um explorador humano, Traxon interveio. Reconhecendo a força de caráter em vez de marcadores genéticos arbitrários, Lorana retrucou. Os humanos se provaram repetidamente. Sua adaptabilidade, sua resiliência, sua capacidade de crescimento. Eles conquistaram em séculos o que nos levou milênios. Ela não está errada, refletiu o General Preston, surpreendendo a todos. Inferno. Nos 5 anos desde o primeiro contato, a compreensão da humanidade sobre a manipulação de energia avançou décadas graças à cooperação com os luminários. A alta conselheira Astra estudou o improvável casal à sua frente.
Sua expressão era indecifrável. E você, humano? Quais são suas intenções em relação à minha filha, nesta criança sem precedentes? Jack se endireitou, encontrando seu olhar. Com todo o respeito, alta conselheira, posso não entender todos os seus costumes ou capacidades biológicas. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Mas eu sei que Lorana me escolheu, confiou em mim e agora carrega meu filho. De onde eu venho, isso significa algo. Estarei ao lado dela, enfrentarei quaisquer desafios que surgirem e farei tudo ao meu alcance para protegê-los. Um longo momento de silêncio se seguiu à sua declaração. Então, inesperadamente, a alta conselheira Astra riu. Um som tão musical que fez os cristais próximos ressoarem. Bendito Jack Nolan, ela sorriu. Talvez ainda haja esperança para ambas as nossas espécies. Senhora General Preston, dê um passo à frente. Proponho que levemos esta discussão para um lugar mais confortável. Meu acampamento base está equipado com instalações tanto humanas quanto luminárias. Podemos iniciar conversas diplomáticas formais sobre esta situação única. Agnolan, astronauta. Embora eu suspeite que minha filha e seu parceiro escolhido já tenham feito mais pelas relações diplomáticas do que 1000 reuniões formais poderiam alcançar. Enquanto se preparavam para se mudar, Lorana puxou Jack para o lado. Ainda processando tudo o que aconteceu desde que você convidou uma estranha garota alienígena para sua tenda? Honestamente, ele a puxou para perto, sem se importar com quem estava vendo. Estou começando a achar que pode ter sido a melhor decisão que já tomei. O beijo de resposta dela enviou faíscas de energia dançando pela pele deles, atraindo mais do que alguns olhares interessados de representantes de ambas as espécies. Um aviso justo. Ela sussurrou novamente para os lábios dele. Isso é apenas o começo. Pronto para mais surpresas? Jack riu, sentindo-se mais vivo do que nunca. Pode vir, linda. Pode vir. A base militar humana zumbia com uma atividade sem precedentes enquanto representantes de ambas as espécies trabalhavam para estabelecer protocolos diplomáticos. Jack e Lorana haviam recebido acomodações privadas. Um compromisso entre o design humano e o luminariano, que apresentava tanto comodidades padrão quanto formações de cristal para ajudar a estabilizar os níveis de energia de Lorana durante sua gravidez. A sua mãe está deixando a equipe médica louca, Jack riu, observando Lorana ajustar o alinhamento do cristal. Nunca vi o Dr. Chase tão empolgado por estar completamente confuso. A pele de Lorana brilhava de diversão. O sentimento é mútuo. O médico pessoal da minha mãe continua murmurando sobre a fascinante adaptabilidade genética humana. Toda vez que ele revisa minhas imagens, o momento confortável deles é interrompido por uma sutil vibração nas formações de cristal. A expressão de Lorana mudou instantaneamente de brincalhona para alerta. Jack se abaixou e rolou enquanto uma explosão de energia estilhaçava a janela deles. Seu treinamento de combate entrou em ação enquanto ele puxava sua arma, notando com orgulho como Lorana já havia estabelecido um campo de proteção ao seu redor. Fação conservadora, ele perguntou, movendo-se para cobrir a porta. Pior, Lorana fez uma careta. Puristas? Eles fazem trilhas e parecem progressistas. O sistema de segurança da sala foi ativado, mas não antes que 3 figuras sombrias se materializassem através da janela quebrada. A armadura deles parecia absorver a própria luz, fazendo-os parecer vazios vivos. A abominação não deveria existir em um tom, levantando uma arma diferente de tudo que Jack já tinha visto antes. O que se seguiu foi uma dança de morte e luz. O treinamento militar de Jack complementava perfeitamente as habilidades de Lorana, onde ele fornecia fogo de cobertura preciso. Ela manipulava campos de energia para desviar ataques e proteger seu filho não nascido. Os assassinos se viram enfrentando um oponente que não esperavam. Equipe de combate luminária humana perfeitamente sincronizada. A fraqueza da sua espécie, um assassino cuspiu em Lorana enquanto desviava dos tiros de Jack. É a atração ridícula da sua fêmea pela força de caráter em vez da pureza genética? Isso não é fraqueza, Lorana retrucou, usando sua manipulação de energia para jogar o atacante contra a parede. É sabedoria. Buscamos parceiros que nos complementem, que nos tornem mais fortes, não apenas combinações genéticas em um banco de dados. Jack conseguiu desativar a armadura de um assassino com um tiro bem colocado,
revelando um ser cristalino por baixo. Querida, este realmente é o momento para um debate filosófico? Na verdade, Lorana sorriu, seu campo de energia pulsando mais forte. É o momento perfeito. Veja isso. Ela canalizou o poder através das formações de cristal da sala de uma maneira que Jack nunca tinha visto antes. A energia parecia ressoar com algo dentro dela, ou melhor, com alguém. Os assassinos restantes congelaram enquanto uma nova assinatura de energia preenchia a sala. Ela emanava do abdômen de Lorana, a primeira manifestação de poder detectável de seu filho. Impossível. O assassino principal respirou. O padrão de energia é a harmonia perfeita entre ambas as espécies. Abaixem-se. A voz do General Preston ecoou enquanto as forças de segurança humanas e luminárias invadiam a sala. A próxima pessoa que se mover vai testar se sua armadura sofisticada consegue parar um bom e velho projétil de tungstênio humano. A crise passou rapidamente depois disso, mas suas implicações ressoaram em ambas as comunidades. A tentativa de assassinato falhou de forma espetacular. Em vez disso, fornecendo prova de algo notável. O primeiro híbrido luminar humano já estava exibindo sinais de habilidades sem precedentes. Mais tarde naquela noite, enquanto equipes médicas de ambas as espécies se preocupavam com a saúde de Lorana, Jack se viu encurralado pela conselheira superior Astra. Você se comportou bem, ela observou, tanto durante quanto após o ataque. Obrigado, senhora. Embora eu suspeite que você não esteja aqui apenas para elogiar minhas habilidades de combate. Os lábios de Astra se curvaram de uma maneira que o lembrou intensamente de Lorana. De fato, diga-me, Jack Nolan, como você está se adaptando às circunstâncias bastante únicas do seu relacionamento com minha filha? Jack considerou suas palavras com cuidado. Honestamente, tudo desde aquela noite na tenda tem sido um curso intensivo em esperar o inesperado. Mas Lorana, ela faz tudo valer a pena. Mesmo quando ela está me deixando louco com sua atitude casual em relação ao que os humanos consideram grandes eventos da vida. Ah, sim. Os olhos de Astra brilhavam de diversão. Nossa espécie realmente tem visões bastante diferentes sobre intimidade e formação de pares. Lorana me disse que você ficou bastante surpreso com a iniciativa dela. Jack sentiu seu rosto esquentar. Essa é uma maneira de colocar. No entanto, você abraçou cada desafio, se adaptou a cada revelação, muito humano da sua parte. Ela o estudou atentamente. Você sabia que em nossa cultura, a escolha de parceiro da fêmea é considerada absoluta? Uma vez escolhido, o dever do macho é provar que é digno dessa escolha através de suas ações, não de sua genética. Estou começando a entender isso. Jack acenou. E pretendo continuar provando que sou digno, tanto para Lorana quanto para nosso filho. Bom, Astra sorriu plenamente agora, porque suspeito que você terá muitas mais oportunidades. Os conservadores não vão desistir facilmente, e minha filha sempre gostou de desafiar tradições. Como se fosse um sinal, a voz de Lorana ecoou da sala médica. Jack, entre aqui e diga a esses médicos que as gravidezes humanas, luminárias e híbridas não precisam seguir os protocolos normais de nenhuma das espécies. Jack não pôde deixar de rir. Falando em desafios, vai. Astra o dispensou. Mostre a todos porque minha filha fez uma escolha sábia. Enquanto Jack se dirigia para lidar com a nova situação que havia surgido, ele refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado desde aquela noite chuvosa na selva. Um ato de bondade, oferecendo abrigo a uma misteriosa mulher alienígena, havia desencadeado uma cadeia de eventos que estava remodelando duas civilizações. E de alguma forma, ele não teria de outra maneira. 3 meses após a tentativa de assassinato, Jack se viu diante de um tipo totalmente novo de desafio, fazendo compras de suprimentos para bebês em um mercado híbrido de humanos e luminários. A recém-estabelecida zona diplomática havia se tornado uma fascinante mistura de ambas as culturas, embora ainda gerasse muitos mal-entendidos divertidos. Não, absolutamente não, Lorana declarou, examinando um berço humano tradicional com ceticismo. A gravidez dela havia progredido lindamente. Sua pele rosa agora exibia uma luminescência constante, semelhante a pérolas, que atraía olhares admirados de ambas as espécies. Nosso filho,
Precisará de um berço adequado para conduzir energia, querida, disse Jack, embora não conseguisse suprimir seu sorriso. Bebês humanos normalmente não precisam de matrizes de cristal para dormir, mas bebês humanos geralmente não geram campos de energia quântica em seus sonhos. Ela rebateu, passando a mão sobre sua barriga crescente. Lembre-se da semana passada. Jack riu, relembrando como os pulsos de energia noturna de seu filho ativaram acidentalmente todos os dispositivos eletrônicos em seus aposentos. Ponto válido. Mas talvez pudéssemos chegar a um compromisso, algo que combine ambas as culturas. Uma voz familiar interrompeu o debate deles, já pensando como um diplomata, vejo. Eles se viraram para encontrar o General Press se aproximando, acompanhado pela alta conselheira Astra. A improvável dupla havia se tornado os principais arquitetos das políticas de integração luminária humana, embora seus métodos frequentemente levantassem sobrancelhas de ambos os lados. Sir, Jack começou a saudar, mas pressionou e o dispensou com um aceno. Fique à vontade, filho. Esta é uma visita em família. Os olhos do general brilhavam com uma travessura pouco característica. Além disso, sua sogra e eu temos uma surpresa para vocês dois. Mãe. O campo de energia de Lorana piscou com curiosidade. O que você está tramando? A risada cristalina de Astra chamou a atenção dos compradores próximos. Tivemos nossos melhores artesãos e engenheiros trabalhando juntos. Considere isso um presente para nosso neto inovador. Ela produziu um pequeno dispositivo que, quando ativado, projetava um holograma de um design de berçário único. Ele apresentava elementos de ambas as culturas integrados de forma harmoniosa. O conforto no estilo humano se fundia com a tecnologia de manuseio de energia luminária. Os cristais são cultivados nos materiais orgânicos, pressionados e explicados com orgulho. Primeira fusão bem-sucedida das técnicas de fabricação de ambas as espécies. Jack estudou o design com crescente apreciação. É perfeito, assim como nosso pequeno gerador de pulso de energia aqui. Lorana deu-lhe uma cotovelada de brincadeira, fazendo pequenas faíscas dançarem entre eles. O campo de energia de seu filho havia intensificado ainda mais a atração natural que sentiam um pelo outro. Interessante, frequentemente criando shows de luz inesperados quando se tocavam. Falando em energia, a expressão de Astra se tornou mais séria. Como você está lidando com as flutuações de energia aumentadas, filha? Melhor agora que Jack aprendeu a canalizar um pouco disso. Lorana sorriu para a expressão envergonhada de seu parceiro. Acontece que os humanos têm mais potencial de manipulação de energia latente do que qualquer um suspeitava, especialmente quando devidamente motivados. Preston levantou uma sobrancelha para Jack, que rapidamente achou o teto do mercado fascinante. A risada estrondosa do general sugeriu que ele tinha ouvido alguns relatos sobre os experimentos de energia do casal. Isso me lembra, disse Preston após se recompor. A equipe médica conjunta quer ver vocês dois. Algo sobre desenvolvimentos sem precedentes nas capacidades adaptativas humanas. Novamente, Jack cresceu, eu juro, doutor. Chase fica mais empolgado com a minha aceleração evolutiva do que com o nosso filho de verdade. Você pode culpá-los? Os olhos de Lorana brilhavam com aquele brilho travesso que ele havia visto pela primeira vez na tenda. Você é o primeiro humano a desenvolver habilidades de manipulação de energia através de um bom contato íntimo com Illuminarian. As implicações científicas são fascinantes, e as implicações pessoais também não eram ruins. Jack sussurrou em seu ouvido, fazendo sua pele pulsar com luz. Crianças, Astra interrompeu, embora sua diversão fosse clara. Talvez devêssemos nos concentrar nas compras. A menos que você prefira que eu compartilhe algumas práticas tradicionais de criação de filhos iluminarianas com o público em geral. Mãe, o brilho de Lorana ficou distintamente rosa. Você não faria isso. Experimente, filha. Eu não me esqueci de como você costumava fazer curto-circuito nos cristais do seu berçário para chamar atenção. A expedição de compras continuou com muitas risadas e troca cultural. Embora Jack notasse que tanto Preston quanto Astra mantinham uma sutil consciência de segurança. A tentativa de assassinato pode ter falhado, mas as facções conservadoras não haviam desistido completamente. Mais tarde naquela noite, em seus aposentos, Jack segurou Lorana enquanto assistiam ao pôr do sol através de suas janelas reforçadas com cristal.
Seu campo de energia harmonizava-se com suas habilidades em desenvolvimento, criando um casulo pacífico de luz ao redor deles. Está tendo dúvidas? Ela perguntou suavemente. Sobre qualquer uma disso? Jack considerou a pergunta seriamente. A vida dele havia se transformado completamente desde aquela noite chuvosa na selva. Ele se tornara o primeiro humano a desenvolver habilidades de manipulação de energia. Se viu no centro da diplomacia entre espécies e estava prestes a se tornar pai de uma criança que poderia potencialmente remodelar ambas as civilizações. Apenas um, ele finalmente respondeu, puxando-a para mais perto. Oh, eu deveria ter feito aquela fogueira mais cedo. A risada de Lorana encheu seus aposentos com luzes dançantes enquanto a energia de seu filho pulsava em aparente concordância. Do lado de fora da janela, as primeiras estrelas apareceram no céu alienígena, prometendo novas aventuras para a família sem precedentes. Você sabe, Lorana costumava traçar padrões de luz em seu peito. A maioria dos humanos teria saído correndo gritando de metade das coisas em que eu te arrastei. A maioria dos humanos não teve o privilégio de ser escolhida por uma bela mulher alienígena que literalmente brilha de felicidade. Lisonjeira, ela o beijou, fazendo faíscas de energia cascatarem ao redor deles. Embora eu suponha que isso seja parte do motivo pelo qual eu escolhi você, os humanos têm essa notável capacidade de se adaptar ao impossível, com graça e humor. Falando em impossível, Jack Grind, quer me contar por que você realmente veio à minha tenda naquela noite? A história completa desta vez? A expressão de Lorana se tornou pensativa. Você acreditaria em mim se eu dissesse que tive a sensação de que algo na sua assinatura energética me chamava mesmo antes de eu te ver? Depois de tudo que passamos, eu acreditaria em qualquer coisa que você me dissesse. Bom, ela sorriu misteriosamente. Porque há algo mais que você deveria saber sobre as gravidezes luminárias. O que você quer dizer com sincronizar a energia do nascimento? Jack olhou para Lorana tentando processar sua última revelação. As formações de cristal da base médica pulsavam suavemente com a assinatura de energia cada vez mais forte de seu filho. Quando as crianças luminarianas nascem, Lorana explicou, seu brilho semelhante a pérolas se intensifica com a empolgação. Eles criam um campo de ressonância quântica que se liga a ambos os pais. É assim que formamos nossas conexões familiares mais profundas. Ela apertou a mão dele, mas com você sendo humano e já desenvolvendo habilidades de manipulação de energia, o efeito poderia ser sem precedentes. Dr. Chase terminou, praticamente pulando de entusiasmo científico. Estamos detectando padrões de entrelaçamento quântico que nunca vimos antes. A alta conselheira Astra, que estava observando em silêncio, deu um passo à frente. É mais do que isso. O texto antigo fala de um tempo em que nossa espécie podia formar conexões mais profundas, compartilhar habilidades através de linhagens, habilidades que perdemos ao longo de milênios focando na pureza genética. E você acha que nosso filho pode restaurar isso? Jack perguntou, com os instintos protetores aflorando. Não sozinho. General Preston interveio de sua posição perto da porta. Mas como um símbolo do que é possível quando paramos de focar nas diferenças e começamos a explorar o potencial. Lorana de repente ofegou, seu campo de energia brilhando intensamente. É hora. O que se seguiu foi diferente de qualquer coisa nos registros médicos de ambas as espécies. À medida que o trabalho de parto de Lorana avançava, seu campo de energia começou a se sincronizar com as habilidades em desenvolvimento de Jack de novas maneiras. As matrizes de cristais da base médica amplificaram o efeito, criando padrões de luz em cascata que atraíram observadores maravilhados de ambas as comunidades. A assinatura de energia da criança está estabilizando, anunciou o médico luminariano, seu distanciamento profissional se quebrando de excitação. Está perfeitamente equilibrado entre os padrões de ambas as espécies. Jack segurou a mão de Lorana, maravilhando-se com o quanto seus campos de energia se tornaram quase indistinguíveis. Ele podia sentir a presença de seu filho se tornando mais forte. Um brilhante núcleo de determinação humana e poder luminário. Lembra daquela noite na tenda? Lorana sussurrou entre as contrações, sua pele brilhando com o esforço. Quando eu escolhi você, meio difícil de esquecer. Ele sorriu.
limpando seu cabelo castanho, embora você pudesse ter mencionado que era basicamente uma princesa. O riso dela se transformou em outro gás enquanto uma onda de energia pulsava através de ambos. Eu sabia que você era especial, sua assinatura de energia. Ela me chamava através da chuva, como se estivesse esperando. Menos conversa, mais empurrão. Dr. Chase interrompeu. Embora seus olhos estivessem fixos nas leituras incríveis que seus instrumentos estavam detectando. No momento em que seu filho entrou no mundo, todos os cristais na sala médica e supostamente em toda a zona diplomática brilharam com uma intensidade sem precedentes. O primeiro choro do menino carregava frequências harmônicas que ressoavam com padrões de energia tanto humanos quanto luminários. Ele é perfeito. Lorana respirou, embalando seu filho. A pele do menino tinha uma sutil iridescência. Seus traços humanos se suavizam por um suave brilho luminar. Quando ele abriu os olhos, eles continham profundezas de consciência que sugeriam que ele herdara o melhor das habilidades de ambas as espécies. Alexander, Jack disse suavemente, lembrando-se de seu agnol e ao pronunciar o nome, significa defensor da humanidade em antigas línguas da Terra. E em nossa língua, Aster acrescentou, sua compositora habitual, suavizada pela alegria da avó, a tradução mais próxima significa ponte entre estrelas. Como se respondesse aos seus nomes, a energia do pequeno Alexander pulsou, criando uma miniatura de aurora que envolveu seus pais. Jack sentiu uma conexão se estabelecer. Não apenas o vínculo parental normal, mas algo mais profundo. Uma partilha de consciência e habilidade que o deixou sem fôlego. Isso é novo. Ele conseguiu pensar enquanto observava padrões de luz dançarem sobre sua pele. A ressonância quântica está se espalhando, exclamou o Dr. Chase. Está afetando a equipe médica humana. Eles estão mostrando uma sensibilidade aumentada a campos de energia. O General Preston se aproximou, seu rosto marcado pelo tempo mostrando uma emoção incomum. Você está me dizendo que essa criança está literalmente ensinando os humanos a acessar habilidades luminárias. Não ensinando, Lorana corrigiu, olhando com adoração para o filho, despertando o que sempre esteve lá. Os humanos têm um potencial tão grande. Você só precisava da chave certa para destrancá-lo, uma chave forjada pelo amor, em vez de experimentos de laboratório, Astra Mused. Talvez haja uma lição aí para nossos dois povos. Horas depois, após a empolgação inicial ter se acalmado e os orgulhosos avós finalmente terem sido afastados, Jack e Lorana tiveram um momento a sós com seu filho milagre. Alexander dormia pacificamente em seu berço estabilizado quanticamente, sua energia se harmonizando com os cristais do quarto. Então, Jack disse, segurando Lorana perto enquanto observavam seu filho. Era esse o seu plano desde o início? Seduzir um explorador humano, criar um bebê híbrido e revolucionar duas civilizações? Por favor, ela zombou, embora seus olhos brilhassem com travessura. Eu só precisava me aquecer. Mentiroso, ele a beijou na testa, fazendo ondas de luz cascatarem sobre eles dois. Você sabia exatamente o que estava fazendo naquela noite. Talvez, ela admitiu, ou talvez o universo soubesse o que estava fazendo, nos unindo. De qualquer forma, ela se virou em seus braços, com a expressão séria, apesar de seu brilho. Eu escolho você novamente, em qualquer realidade, qualquer linha do tempo, mesmo sabendo de todo o caos que se seguiria. Especialmente sabendo disso, seu sorriso se tornou sedutor. Além disso, parece que me lembro de que você gostou bastante de um pouco daquele caos. O campo de energia do filho deles pulsava com o que parecia suspeitamente uma diversão, lembrando-os de que não estavam mais tão sozinhos. Você sabe, Jack Muse, quando eu acendi aquela fogueira na selva, pensei que estava apenas seguindo os protocolos padrão de sobrevivência. Nunca imaginei que isso levaria a tudo isso. Essa é a maior força da humanidade. Você acende fogueiras na escuridão, oferece abrigo a estranhos e, ao fazer isso, muda as próprias estrelas. Como se em resposta, o campo de energia de Alexander criou uma galáxia em miniatura de luzes acima de seu berço. Cada ponto de luz, representando o potencial ilimitado de seu futuro compartilhado,